Bem, Suelen, obrigado primeiro de tudo, pela confecção da rede, mas antes de mais nada, peço a bênção a todas as pessoas aqui e vamos ver se a gente consegue ser mais um E na COPF, não é? A gente vai tentar alinhavar um pouco algumas das discussões que já foram levantadas aqui. Quero dizer que, além de mim, estamos como parte da equipe o Vinícius Oliveira, que é professor de FSU, depois ele se apresenta melhor, o Giovanni Scherer e a Nina Folla. Então, eu fiquei responsável por apresentar um pouco da coleção Batuque e em seguida passarei a palavra para eles, tá bem? Então, serei muito breve. Bem, a Sueli pede para que a gente se apresente um pouco mais formalmente. Eu sou professor de arqueologia na UFPEL desde 2008 e tenho um projeto em arqueologia da diáspora africana desde fins de 2009 e desde 2021 sou professor do programa de pós-graduação em arqueologia do Museu Nacional. Então, acho que a gente tem, antes de mais nada, uma primeira linha estrutural, né, já foi ressaltada aqui, a violência colonial, que foi perpetrada também pelo próprio Estado brasileiro, não é? Além dos colecionismos de museus europeus, já ressaltados pela Suelen, acho que é preciso lembrar que os ataques a terreiros, o roubo de objetos e a conformação de coleções, são várias as coleções, né? A Perseverança é só mais uma no Estado brasileiro, mas teve um aval de um colonialismo interno, perdão, que era ditado pela própria lei, pela própria Constituição de 1894, vem o período Vargas, vem o período da ditadura militar, como já falou o pai Célio, mas vem também uma era um pouco mais recente, a partir de 2018, em que os ataques aos terreiros vêm crescendo significativamente, e aqui no estado do Rio Grande do Sul não é diferente, não é? Depois da cheia de 2024, esses ataques cresceram na ordem de 74%, segundo as estatísticas, e o motivo é porque se culpabilizou os terreiros pela cheia, não é? Então, nós temos uma tarefa, creio eu, uma primeira linha estrutural, que é fazer uma crítica desses arquivos coloniais, é, percebendo quais são essas regras que permitem os diversos colecionismos dessas coleções que estão dispersas e silenciadas, como já disse a Larissa, e quais são as pessoas envolvidas, né? Então, no caso da coleção Batuque, que no Museu Etnológico de Berlim recebe o nome de coleção Pitzker, se deveu a uma ação policial bastante violenta, não sabemos se em Pelotas, Rio Grande ou Porto Alegre ainda, são essas três cidades que tradicionalmente são tidas como berço do batuque. O Guilherme Pitzker tinha casas comerciais de consignação nessas três cidades. Parece que a atuação dele é mais efetiva. Afetiva depende dos afetos. Mais efetiva realmente foi em Rio Grande. Então, depois dessa batida, ele compra a coleção por meio de uma doação à Santa Casa e, posteriormente, como já ressaltou a Sueli, envia para a Alemanha. E hoje, esses objetos sagrados estão na reserva técnica do Museu Etnológico de Berlim. Eu acrescentaria uma ou duas sentenças ao que disse a Suelen, não é? Relativa aos processos de legitimidade, né? Quem pode acessar ou não essas coleções, como elas estão um pouco mais interditadas, ou melhor, totalmente interditadas para os povos de terreiro, mas diria que também, mesmo para quem tem o título de doutor ou doutora, pesquisador, pesquisadora, esse acesso é bastante difícil, não é, Suelen? Muitas vezes depende de ganhar uma bolsa da instituição ou de uma instituição estrangeira que financia a viagem, e depende também, vamos dizer assim, das veleidades, das idiosincrasias, das particularidades dos curadores, das curadoras, não é? Então, no meu caso, eu consegui ir ao Museu Etnológico de Berlim em 2023, graças à amizade com duas arqueólogas da Universidade de Bonn, a Carla Bittencourt, que é uma arqueóloga boliviana, e a Caterina Mantilha, que é uma arqueóloga colombiana.
Sobretudo a Carla já pesquisava há muitos anos no museu e franqueou a minha entrada. E agora nós estamos renegociando para irmos novamente em novembro desse ano. Nesse caso, não irei eu, irá um colega da USP que possivelmente fará o trabalho de digitalização do material. Então, acho que essa primeira grande linha estrutural e que permite movimentos futuros em termos de pesquisa e de ativismo, né? Ativismo antirracista e a favor do axé. Não é? Fazer a crítica desses modos de produção, de coleção dos objetos sagrados afro-brasileiros, quais instituições estão envolvidas e quais personagens. Então, o Guilherme Pitzker, na nossa percepção, é um dos usurpadores, é um usurpador intermediário do Estado brasileiro naquele momento. E, bem, a coleção está do outro lado do Atlântico, né? Numa instituição alemã. E essa foi nossa primeira tarefa, né? Como renomear, como essa crítica do arquivo colonial implica em renomear as coleções. Nesse caso, nós adotamos o nome mais consagrado para as tradições afro-religiosas locais, que é Batuque, né? E ao fazer essa classificação, de maneira alguma nós estamos homogeneizando a diversidade de nações que viveram no Rio Grande do Sul e que, portanto, constituíram diferentes tradições religiosas também, não é? Diferentes tradições sagradas. Mas é o nome mais consagrado e, convenhamos, ele é muito mais adequado do que Pitzker, não é? Ainda que o estado do Rio Grande do Sul tem um contingente imigrante de origem alemã bastante acentuado, talvez esse nome seja bastante ofensivo e, portanto, perpetuaria a violência colonial que permitiu a sobrevivência dessa coleção, porque ela está viva, não é? Bem, eu acho que tem uma segunda linha estrutural, já ressaltada pela Larissa, pela Suelen, pelo Paicélio também, que é uma espécie de cartografia desses territórios negros ao longo do Brasil e suas relações com o continente africano. Não é? O Giovanni e o Vinícius poderão falar com mais propriedade do que eu sobre isso, mas já está bastante claro para a gente como havia um circuito muito importante, redes de solidariedade afetivas e cosmológicas, tecidas entre a população que gestou o Batuque, que formou o Batuque, com territórios de Salvador, Rio de Janeiro, Recife, não sei se Alagoas ainda, mas talvez venhamos a descobrir que sim, Alagoas integre, tenha integrado essa articulação em escala regional, que era uma escala também atlântica, não é? Então, muitas pessoas partiam daqui da região diretamente para Lagos e para sintetizar bastante, eu acho que essa é uma linha de pesquisa e de ação muito interessante, que é reconstituir esses laços de solidariedade perdida que integraram esses artefatos, não é? Bem, a terceira linha, eu acho que já ficou claro tanto na fala da Sueli quanto da Larissa, da Mancinha e do Pai Célio, é a tentativa de fazer uma classificação mínima desses artefatos e se vem integrando o nosso movimento pela repatriação física desses objetos, não é? Então, em que pé estamos com relação a isso, não é? Essa seria uma terceira linha, né? Vamos chamar de classificatória e de ativismo em termos de revitalização dessas coleções, de colocá-las novamente em público e trazê-las de volta, não é? Então, nós temos feito uma série de apresentações em terreiros locais, já fizemos em Rio Grande, já fizemos aqui em Pelotas. Para quem não é do Rio Grande do Sul, Rio Grande é uma cidade que fica a 40, 50 quilômetros daqui, já banhada pelo Atlântico. Já fomos a Jaguarão, que é uma cidade que está a cerca de 100 quilômetros, já na fronteira com o Uruguai. E semana que vem vamos a Arroio Grande, também uma cidade fronteira com o Uruguai. Ao lado disso, e depois meus colegas podem pormenorizar com mais detalhes essas ações, nós já tivemos uma reunião com o Ministério da Igualdade Racial
no final de dezembro, se não me falha a memória. Em janeiro enviamos um dossiê para esse mesmo ministério e, ao que tudo indica, já há tratativas com a embaixada alemã. No final do mês passado, a ministra de Igualdade Racial, Raquel Barros, esteve aqui na cidade de Rio Grande. Nós organizamos uma exposição por lá e apresentamos para ela. Então, digamos que até aqui nós temos uma interpretação bem robusta sobre essa in- articulação via Atlântico Negro, vamos chamar assim, não é? Com outros territórios negros no Brasil, mas também com Lagos, na atual Nigéria. E o que eu apresentarei aqui agora, né, os objetos falam por eles mesmos, é uma classificação mínima no sentido de organizar o material e apresentá-lo numa linha estrutural melhor, não é? Interessante como várias das ideias apresentadas pela Larissa, pela Suelen, convergem com aquilo que a gente vinha pensando, a princípio e ilusoriamente de maneira isolada, não é? Então, essa parte etnográfica, em que as pessoas dos próprios terreiros, né, babás e iás, classificarão o material, essa é uma etapa posterior da pesquisa. Me chama a atenção, Larissa, especialmente alguns objetos que você não classificou, mas eu vi presença de garfo e arma de fogo, não é? E, e acho que esse é um ponto bem interessante para conversas futuras, porque em escavações arqueológicas é muito comum encontrar garfos no interior de senzalas e também armas de fogo, não é? Assim como aqui na Charqueada São João, no interior de uma senzala, a gente encontrou cadeado e chave, né? E só agora, recentemente, é que um arqueólogo nos Estados Unidos começou a prestar atenção nos significados mais cosmológicos do cadeado, da chave, para além de ser um objeto de aprisionamento, de tranca das senzalas, né? Então, há muitas trocas possíveis. Então, o que você chamou de instrumentos musicais, a gente está chamando de adjaz, né? E vou demorar cerca de 1 minuto para apresentar cada objeto e, em seguida, o Vinícius e o Giovanni podem falar. Embaixo vocês têm as dimensões, né? Se quiserem fazer algum comentário, não há nenhum problema, tá bem? Aliás, longe de ser um problema. Devem comentar, aliás. Eu estou chamando de adornos, inclusive colocando as coroas nessa categoria, mas entendendo os adornos como uma segunda pele, digamos assim, não é? Como tudo aquilo que as pessoas usam para fins rituais, etc. Como eu disse, é uma classificação mínima. Ué. Isso seria uma pulseira. Aí quero chamar atenção para. Essa seria uma quarta linha, né, que a gente pode discutir. Me interessa muito entender os processos técnicos, né, a perícia dos artesãos e artesãs, que tipo de insumos usaram. Então, vocês podem notar que há um bus específico que se repete em todos os artefatos, o uso de couros semelhantes, vendo ao vivo, é possível perceber o uso de resinas muito específicas também. Então, o mesmo tipo de resina para esse bracelete, que está mais em couro, foi usado para esse também. A mesma resina se repete nesse colar. Essa peça aí, né, é o que talvez nos liga,
né? Mais do que a gente pensa. Aí, mãe. Aí é bom lembrar, a Suelen já viu algumas dessas peças ao vivo, né, Suelen? Pode fazer comentários também. É Sim. preciso lembrar que elas estão há 200 anos quase numa reserva técnica, então elas apresentam já sinais de problemas de conservação mesmo, né? Então, a finalização das ramas da coroa era em couro vermelho, acho que pode se notar pela fotografia, e presumivelmente eram muito maiores, né? Bem, as ferramentas, como eu dizia há pouco, esse couro vermelho, por exemplo, se repete, é utilizado em vários dos artefatos. Esse Oxê, por exemplo, também mostra que há problemas de conservação do material, porque ele tem os sinais negativos das contas de colar ainda, não é? Então, as fotos do museu, que eu não sei em que ano foram tiradas, mas no começo dos anos 2000, se não me falha a memória, mostra esse mesmo artefato com contas vermelhas. Lúcio, desculpa interromper. Esse vermelho, vendo ao vivo, ele parece ser tingido de vermelho ou parece ter alguma, algum outro material? Pois então, essa é uma boa pergunta. A gente tem que lembrar que, por exemplo, se a gente pensar que esses artefatos foram fabricados aqui, foram elaborados aqui, a gente tem as charqueadas e, portanto, uma das matérias-primas produzidas a partir do gado, além do charque, é o couro, não é? E tinha os curtumes, não é? Mas aí eu reforço, quer dizer, informo agora um detalhe importante. Eu fiquei 7 dias estudando material, fotografando. Então, o ideal é dar sequência à pesquisa e por isso a digitalização também, não é? Porque tem certos processos técnicos a gente teria mais condições de analisar tendo material, não é? E claro, e fazendo também trabalho etnográfico com babás e as. Mas o que chama atenção a princípio, no primeiro olhar, é exatamente a reprodução desse couro vermelho, vocês verão, em outros artefatos. Há vários outros detalhes técnicos, né, que eu estou apresentando aqui um pouco mais rápido para passar a palavra para meus amigos. Por exemplo, só para caracterizar mais uma coisa, vocês estão notando aqui que tem botões, não é? São botões de madrepérola que no século XIX são um botão muito caro, não é? Claro que ele é utilizado também por camadas populares, etc., mas normalmente é um botão muito caro e, e ele é feito a partir de conchas, né? Conchas moídas em fábricas europeias. Então mostra também, já que a gente estava falando de perdas, etc., também um relativo poder aquisitivo de quem elaborou o material, né? Ai, mais uma vez o O que coro é vermelho. desculpa. Pode Ah, falar, o que é Larissa. interessante nessa última peça que também na de antes, né, que tem também eu tinha falado isso para a Suelen quando ela me mostrou as fotos, tem é, em muitas peças tem esse trabalho do bordado dos búzios é, laterais assim, né? Não sei nem como dizer isso, na vertical assim, né? Que também tem algumas peças da Perseverança, né? Mas aqui a gente vê essas tirinhas, né? Aqui no meio. Sempre os búzios desse jeito. Isso predomina em algumas peças, né? Que o búzio Sem não tá de dúvida. frente, né? Ele tá Isso, ele tá inteirinho. de ladinho, né? Assim.
é, Mãe Cici, né, Bomi Cici, com quem eu também trabalho há muitos anos, que reconheceu as peças da Perseverança, ela tinha, é, a Mãezinha vai poder falar melhor que eu, mas ela tava falando, ela fala de uma coisa da cobra, não, do rabo, da cauda da cobra. Mãe Cici me falava isso, como se fosse um termo usado para esse tipo de posição de búzio, assim. Mas é interessante que ela vem muito, né? Ah, então, eu também não, eu quero muito ouvir meus colegas também, né? O que eles têm para apresentar, enfim. Quer dizer, eu sei o que eles têm para apresentar, né? Enfim, quero muito ouvir eles e passar a palavra para eles. Mas então, isso é algo que chama atenção, não é? E uma das importâncias desse movimento pela repatriação. E já está bem discutido na literatura e história da arte, né? Quer dizer, por que essas coisas estão escondidas, né? Tem um documentário muito importante sobre isso, né? E o Hide Me em inglês, né? Por que você está me escondendo, né? Um cineasta nigeriano. Porque as pessoas ignoram o valor do que a gente está chamando de objetos sagrados, mas essas divisões, voltando ao Eda Suelen, né? Elas não têm sentido, né? O que é arte, o que é sagrado, o que é corpo, o que é objeto. Como já disse a mãe Cinha, eles são portadores de axé, estão vivos, não é? Mas essa acho que é uma outra discussão importante, né? Entender comparativamente esses processos técnicos. Então, eu estou seguro de que a gente vai ver uma série de semelhanças no que se refere ao gesto técnico mesmo, de como constituir esses artefatos, né? Para além dos ritos, ou melhor dizendo, né? Juntamente com os ritos, quem pode fazer ou não os artefatos, tem esse longo aprendizado também, não é qualquer um que pode elaborá-los e os modos de fazer também. Então acho que a gente vai ver muitas semelhanças mesmo. Eu nunca vi a Perseverança ao vivo, né? Só por fotografia. Bem, aí que a gente está chamando de patuá. A estrutura dele é uma cabaça pequena. Você deve estar notando que tem uma rolha, ela abre, enfim. É como uma garrafinha, né? É como uma garrafinha. Essa é a peça que o Vinícius mais gosta. Ele pode falar aí depois sobre ela. Também é uma cabaça. Então ela está toda estruturada numa primeira camada em couro, para depois vir um trabalho de bordado e depois os búzios, né? Ela aberta. Só para, desculpa, esse é um Ileori, né? O assentamento do Ori da cabeça, né? Sim, Também achei belíssimo. sim, é belíssima. O Vinícius, eu deixar para o Vinícius falar porque ele gosta muito de falar sobre essa peça. Bem, isso para a gente que vem da arqueologia é, é mais do que interessante, porque jamais sobrevive no registro arqueológico, né, num sítio arqueológico, numa escavação, né? Ver a cestaria mesmo. É ela aberta. Esse especialmente mostra bem o estado de conservação, né? Ou seja, de não conservação, porque provavelmente não, seguramente estava toda recoberta de búzios.
Mas é o que eu estava dizendo, o gesto técnico, artístico, é muito semelhante. Aqui a gente também tem uma cabaça, a primeira camada é de couro, tem uma pele, digamos assim, de couro, para depois vir um trançado com búzios. E os detalhes em couro vermelho. Como disse a Suelen, essas também são garrafinhas, a cabeça se desprende, né? Solta, funciona como uma espécie de tampa. E se vocês olharem bem o fundo da cabaça, ela está meio tomada por fungos, né? Essa eu tenho para mim que é uma representação de Bunny com a coroa e o pequeno Xangô no braço, assumindo Bunny como mãe de Xangô, né? Nesse caso. E a ligação dele, né, com as crianças, né? O Pai Célio falou, isso eu escutei também muito na Bahia, a ligação fortíssima de Bunny com criança, que inclusive é, é criança que se identifica um filho de Bunny antes que seja tarde e Xangô tome, né? Dizem isso. Então, essa coisa da criança é forte também. É Uhum. interessante, gente, essa múltipla possibilidade de categorização, que foi um cuidado que nós, ou uma proposta que nós tivemos durante a exposição. Depois eu me apresento melhor, eu sou Vinícius de Aganju, e que foi de não propor categorizações mais específicas, a não ser essas macro tipologias, digamos assim, bem genéricas, que não guardam necessariamente um diálogo com o significado de origem, né? Mas justamente para que a gente pudesse especular sobre a diversidade de significados e de ressignificações ao longo do tempo em diferentes tradições diaspóricas. É evidente que esse diálogo que nós estamos tendo aqui possibilita, né, sugestões, assim como um debate com o que já é produzido, né, e publicado na literatura. Eu realmente, essa peça, eu fiquei pensando as múltiplas possibilidades, não fiz essa relação com uma divindade feminina, né, mãe de, enfim, como vocês fizeram agora, mas fiquei especulando de forma muito pouco rigorosa também uma possibilidade de relação com os cultos de Ibeje no Rio Grande do Sul, que aqui nós temos os Ibejes como, em boa parte, pelo menos, do que está consolidado nos dias de hoje, como muitas vezes cultuados através da figura da Oxum, do Xangô de Beje e da Oxum de Beje. Né? Então, muitas vezes, em algumas tradições, algumas nações, os Ibejes são cultuados como divindades específicas. Algumas tradições fazem assentamentos específicos para Ibeje, sempre como um casal de ocutás, ou como um casal de vultos, como nós chamamos, de estátuas, e outras cultuam através de Xangô, reverenciam através de Xangô e de Oxum, sem necessariamente fazer um assentamento específico. E a particularidade dessa peça, talvez o Lúcio mostre a parte superior, onde a gente tem um conjunto de contas amarelas, que foi da onde eu parti dessa especulação, como eu falei, pouco rigorosa. Então, só para a gente pensar a riqueza de possibilidades e a importância, né, que a gente acredita de não ter um fechamento na categorização, justamente para a gente poder dialogar com outras tradições diaspóricas. Pois é, Vinícius, eu também deixei um pouco de lado essa questão no meu comentário, mas esse é um outro eixo de discussão bastante importante, que é a aproximação metodológica, digamos assim, entre epistemologias do terreiro e acadêmicas, que é um pouco da preocupação da Suelen e converge com as nossas, não é? Então, eu entendo que a gente tem que ter uma atitude de abertura classificatória e não de encerramento tipológico, porque é exatamente o que é a dificuldade de estudar esses materiais dispersos, é essa, não é? De se deparar com uma genealogia taxonômica que é própria dos museus
e agora falando como arqueólogo, né? Que é muito estrita na arqueologia. Então, isso seria possível, quer dizer, a gente poderia só olhar a literatura antropológica, arqueológica e fazer uma classificação do material, né? Mas o mais importante é exatamente deixar esse jogo em aberto e, e talvez em mais consonância com as ontologias mesmo de origem africana, não é? Que não vão separar material e material e mais em acordo também com a diversidade, não é? Com o E aí da Sueli, né? Com a incorporação e abertura tipológica mesmo do material. Vinícius, eu não trouxe as fotos em todos os ângulos, né? Só é a perspectiva de frente. Quem sabe num outro momento, porque seria possível a gente ficar olhando só as contas, não é? Então o Vinícius chamou atenção para as contas, né? Elas são verdes, vermelhas e amarelas, e aí que levou o Vinícius a pensar num IBGI. Mas algumas pessoas já falaram em Bará, olhar esse material, assim, o vulto, a estátua, como essa atribuíram a Oxalá, enfim. Então, isso é que a gente pode pensar como uma linha permanente de pesquisa, essa abertura classificatória, né? Acho que era isso. Vinícius e Giovanni e Nina, podem, passo a palavra a vocês agora. Se quiserem ver depois o material mais uma vez, eu abro o compartilhamento, não há problema.